Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Igor Luz, cantor e professor de canto há mais de 10 anos, multi-instrumentista. E hoje estou aqui para fazer uma tier list dos melhores cantores de rock de todos os tempos. Eu comecei, ouvindo bastante o rock, então faz um tempo que não é o estilo que eu ouço mais em todos esses cantores aqui que vocês vão ver, né? Tem muitos cantores clássicos do rock, mas que a gente acaba não ouvindo mais no dia a dia, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Antes de irmos propriamente para a tier list, eu só quero comentar como que eu penso essa tier list, né? Primeiro de tudo, esse é um vídeo sobre os meus gostos, né? Então não necessariamente é o certo ou errado. Bom, segundo fator é a resistência vocal. Então, se o cantor canta até hoje, se ele cantou durante até o fim da sua carreira, o quanto ele se dedicou para isso também é importante. A pessoa tem que ter se dedicado realmente ao canto, à música. E a partir da sua técnica, né? O cantor que tem uma boa técnica conseguiu cantar durante mais tanto tempo, sem precisar baixar tons, cuidou da saúde vocal de certa forma, né? Então a questão puramente da técnica, né? Ou técnicas que o cantor faz, eu vou avaliar. Capacidade vocal, se ele tinha já capacidade ou se ele teve que estudar, se superou. A extensão vocal. Aí os pilares da performance, que o maestro Marconi Araújo fala bastante, inclusive agora no programa de coros que teve na Rede Globo, que inclusive está indo para sua segunda edição agora, o Caldeirão de Vozes, né? Bom, no programa o maestro explica um pouco sobre os pilares da performance, que basicamente são afinação, agógica, texto, qualidade sonora e interpretação. Também as composições, se o cantor compunha, ou mesmo se a banda dele compunha para ele, mas ele teve composições relevantes, importantes, criativas, e a sua importância, a sua fama, né, é um dos últimos parâmetros que eu vou olhar. Isso é o que menos importa. Então, para começar, nós temos aqui um brasileiro, André Matos. O André Matos com certeza não vai estar aqui abaixo. Ele realmente era um profissional, ele conseguia fazer tudo com a voz dele. Apesar de no fim da carreira, eu me lembro de ter visto alguns vídeos, né? De ele não conseguindo mais cantar com tanta excelência quanto antes, né? Mas no auge ele realmente foi excelente, então eu acho que merece aqui por tudo que ele fez. Esse vídeo é muito polêmico, então por favor vejam que é a minha opinião, baseada no meu gosto. Também não ouvi tanto assim o Angra quanto eu queria, não ouvi a discografia inteira, devo ter ouvido uns 3 álbuns. Seguindo, então temos Ann Wilson, no seu auge também foi excelente. O que eu assisti dela, né, para o meu gosto, eu lembro de algumas apresentações ao vivo que ela sempre conseguia manter o ponto. Então eu vou colocar ela no profissionais, porque esse nível de profissionais era uma pessoa que sempre conseguia manter a sua técnica. Talvez ela seja do excelente, talvez eu preciso ouvir mais ela. Axl Rose. Conheci uma pessoa que disse que o pior problema do Axl Rose foi a laringe alta. Ele mantinha a laringe alta para cantar naquela borda tênue, ou seja, naquela registro agudo, né? Com a voz passada pro falsete, vamos dizer assim, né? Na verdade, eu não chamo isso de falsete, eu vou falar borda tênue. Então eu fico aqui entre profissional e excelente. Olha, eu vou pôr ele no profissional para não pôr ele no mais baixo, que é os bons. Porque os bons, vocês vão ver que eu acho que são pessoas assim que não... Mas ele também não é profissional no sentido de conseguir manter sempre a mesma apresentação. Cada dia a voz estava diferente. Não sei se ele tinha total controle, mesmo no auge da sua voz. Claro que ele fez excelentes apresentações, apesar disso. Para mim, ele é um dos maiores de todos os tempos. Tá, agora Bono Vox. O Bono, ele é profissional também, mas ele fica entre profissional e bom. Vamos lá. Pra mim, ele tá entre os bons, né? Meu gosto, nunca vi tanto U2 também. Acho que as músicas deles vão mais pro pop, então não exigia tanto vocalmente. Ele abaixava uns tons pra cantar ao vivo. Nunca me impressionou tanto vocalmente falando. Bruce Dickinson. Olha, a gente tem que pensar que nos anos 80, 70, quando esses caras começaram, quem tocava guitarra era considerado um deus. Não existia tantos professores assim. Acho que mesmo nos Estados Unidos, dependendo da área que você morava, os professores eram escassos. E ainda mais professor de canto. Hoje em dia nós temos muitas técnicas, qualquer um consegue estudar e chegar e cantar músicas difíceis. Mas naquela época, quem tocava guitarra daquele jeito, quem cantava daquele jeito, era realmente considerado uma lenda. E é por isso que esses caras eram tão idolatrados. Vocês conseguem entender a dimensão disso? Ninguém tinha acesso a essas informações. Hoje em dia, por exemplo, com o belting contemporâneo, eu consegui cantar músicas do Iron Maiden, consegui cantar músicas do Angra, mas antes disso era bem difícil. Então talvez Bruce Dickinson seja até de outro mundo, vamos ver quem que fica nos lendários aqui, e dependendo ele sobe. Chester Bennington. O Chester, ele talvez é o primeiro profissional aqui, na minha opinião. Ele
entra quase no excelente ali. Ele quase sempre não, vamos dizer assim, na sua grande maioria das apresentações conseguia manter um nível muito bom. Os streams dele, os drives dele eram incríveis, né? Pelo que eu me lembro aqui, ele geralmente conseguia manter o tom das músicas, que eu me lembro eles nunca baixavam os tons. Próximo, Chris Cornell. Bom, Chris Cornell, ele tá entre os profissionais aqui também, eu acredito. Não sei entre ele ou o Chester quem seria o mais profissional. Eu acredito que o Chester, dentro da proposta do Linkin Park, sempre conseguiu entregar um pouquinho mais. Tinham apresentações que o Chris Cornell não fazia exatamente o que ele fazia no estúdio, né? Apesar também de não abaixar os tons. Enfim, dois dos meus vocalistas favoritos de todos os tempos. David Coverdale. David Coverdale, eu nunca ouvi ele tanto, assim, nunca ouvi o Whitesnake tanto, mas eu gosto pra caramba. Ouvi uns 2 álbuns inteiros deles e eu acho que ele também entra nos excelentes aqui, por toda a importância, toda a carreira que ele teve, cantou com Deep Purple, é uma lenda. Se não for perto de lendário também, né? Ed Vedder entra nos bons. O Ed Vedder, ele cantava com a voz que ele tinha, eu acredito. E é claro que depois de um tempo ele foi desenvolvendo uma técnica, mas assim nunca me passou tanto profissionalismo também. As músicas do Pearl Jam não eram tão difíceis de cantar. Acho que a minha música preferida, vocalmente falando, é Duty Evolution. Aquele drive é incrível e tem uma apresentação que ele faz muito perfeitamente, assim. Então, assim, ele tá quase entre os profissionais, mas eu ainda acredito que dava pra melhorar. Comparado a um cara, por exemplo, como o Fabio Lione, um cara que estudou canto a vida inteira, estudou canto lírico, então ele realmente se dedicou à música, a parte das composições é incrível, eu adoro Rhapsody of Fire e agora no Angra, então é muito legal ter visto ele aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então eu vou colocar ele aqui na frente do David Coverdale, porque é questão de gosto, vai mais do que importância pra mim, ou fama, sei lá, que o David Coverdale acaba sendo um pouquinho mais famoso, mais importante em composições talvez, mas pra mim não, pra mim as composições do Fabio Lione eu acho mais legal. Melhor banda de power metal, na minha opinião. Fred Mercury, com certeza tá entre os lendários aqui. Principalmente no início da carreira, ele conseguia manter um nível de profissionalismo muito bom. Além do profissionalismo, as composições dele eram sempre incríveis. O Queen não tem uma música ruim, então passa de excelente, na minha opinião. Influenciou André Matos, influenciou provavelmente Fabio Lione e tantos outros. É uma banda que nunca ouvi nada igual, o Queen. As composições e o comprometimento com a música era quase integral. Então eu acredito que ele não chega a ser de outro mundo. Então aqui eu fico quase colocando ele aqui no outro mundo, porque realmente era incrível. A única crítica, se é que eu posso fazer isso, é falar sobre as apresentações mais pro fim da carreira, onde ele já estava com a doença muito avançada, então não tinha como, né, entregar tudo que ele poderia fazer. Mas se a gente pegar as apresentações mais antigas, mesmo assim, às vezes ele não chegava nas notas mais agudas. Ele mesmo falava que cantava tudo no palco, ele precisava se concentrar muito, e não lembro o termo exato que ele falava, mas ele tinha que entregar tudo, forçar o que ele tinha. Então eu acho que isso é uma coisa que denota que talvez não seja de outro mundo. A gente vai chegar em pessoas que são de outro mundo daqui a pouco. Glenn Hughes. Esse cara, que não tem metade da fama do David Coverdale, pra mim é um dos maiores cantores de todos os tempos também. Vou colocar ele aqui nos lendários, atrás do Bruce Dickinson, talvez porque a questão de composições, assim, apesar de eu gostar muito das músicas dele, não é um artista que eu fico ouvindo o tempo todo. Eu ouço mais o Iron Maiden, não ouço tanto rock hoje em dia, mas de todo modo eu não ouvi tanto as composições do Glenn Hughes. Ouvi uns 2 álbuns solos dele, o álbum do Deep Purple que ele estava presente, enfim, Hansi Kirsch, Blind Guardian, né? Esse cara tá entre profissional e excelente também. Será que ele é mais do que Chris Cornell, né, o Chester Bennington? Ele tinha um profissionalismo, assim. O que é esse ranking profissionais, né? São cantores que sempre conseguiam entregar aquilo que eles se propunham nas suas músicas álbum, eles faziam a mesma coisa no ao vivo. Então, assim, eu acho que, cara, acho que eu vou colocar ele nos profissionais aqui, simplesmente por uma questão de gosto também. Não sei se consigo colocar ele na frente dos 2 aqui primeiros. De Outro Mundo, a primeira cantora de Outro Mundo e uma das primeiras mulheres, a segunda, né? Bom, ela também era de uma época onde não se tinha tanta informação sobre canto. O que eu conheço dela, o que eu ouvi dela, eu considero a técnica, a entrega de palco, uma coisa realmente de outro mundo, que ela fazia em músicas como Summertime, Down on Me, músicas que ela cantava ao vivo, Maybe, e eram tão boas quanto ou até melhores do que a versão de estúdio. Se você não ouviu ainda, dá uma olhada nas The Best Of da Janis Joplin, que você vai provavelmente ouvir essas músicas. Não dá pra entender como ela descobriu como cantar daquele jeito. Falando nisso, a gente chega nesse cara aqui. Vocês sabem quem que é esse cara? Jeff Buckley. Ele teve uma
carreira curta, de 3, 4 anos, uma coisa assim, se não me engano, quando ele começou com a banda dele, começou a realmente compor as músicas, gravar, publicar, e provavelmente é um dos cantores dessa lista que eu mais ouvi. Ele só teve 2 álbuns de estúdio, o segundo álbum nem chegou a conseguir finalizar direito, assim, as composições, as gravações, tem muita coisa que é home studio, gravado. O nível de criatividade e de desdobramento do próprio corpo, das sensações e o que ele conseguia trazer vocalmente, dá pra contar nos dedos os cantores que realmente conseguiram fazer isso. Ele era um multi-instrumentista, as composições dele são incríveis, eu não sei como que ele conseguia passar para o mundo musical aquilo que a voz dele fazia de tão bem. É uma pessoa com uma percepção extrema, drives incríveis, técnicas para agudos, um dos cantores mais completos de todos os tempos, realmente. Jim Morrison, eu vou colocar ele entre os bons também. Talvez antes do Ed Vedder. Gosto muito das composições dele, mas eu acho que ele não entra entre os profissionais também, né? Aquele nível de comprometimento que a gente precisa para sempre entregar o melhor resultado. Parecido também com o Kurt Cobain. Não acho que ele seja um profissional pelo nível de comprometimento que se tem que ter para ser um profissional, mas também levando em conta que esses caras viviam em uma outra época. É claro que já tinham bons professores de canto, mas às vezes você ter uma troca legal entre professor e aluno, então você realmente achar o caminho, às vezes ele não conseguiu achar, então se não me engano ele até compôs a música Something in the Way porque ele tinha um pouco de dificuldade de chegar nos agudos, e era uma época de frustração para ele, então ele cantou no grave. Enfim, são N questões que levaram esse cantor a talvez não atingir o máximo de potencial vocal que ele teria. Da mesma forma, o Lane Staley, do Alice in Chains, né? É uma polêmica, tem uma discussão grande aí para dizer se o Lane tinha ou não técnica vocal. Ele tinha ali, acredito que um pouquinho mais de controle dos agudos, que o Kurt Cobain não forçava tanto para chegar. Tinham drives bem interessantes, então eu vou colocar ele na frente do Kurt Cobain. Apesar do Kurt Cobain ter composições mais importantes, obviamente, né? Esse cara aqui é lendário, Little Richard. Talvez 2/3 dessa lista não existiriam se não fosse esse cara. É um dos primeiros cantores de rock, não tem como falar que esse cara não é lendário. M. Shadows, eu vou colocar ele como os profissionais aqui. Acredito que ele tá aqui perto do Axl Rose, não era toda a apresentação que ele conseguia atingir o seu máximo, apesar de que na sua época mais jovem ele também tinha um bom aproveitamento, talvez não tanto quanto o Axl, nas versões ao vivo. Então M. Shadows aqui do Avenged Sevenfold. Vocês conhecem esse cara aqui? É o Matthew Barlow. Ele cantou no Iced Earth. Tinha uma técnica incrível, uma extensão incrível, composições maravilhosas, uma voz excelente. Na verdade, eu acho que eu vou colocar ele em primeiro aqui, entre os excelentes. Pra mim, ele é quase lendário. Se você não ouviu Iced Earth com ele, pesquisa os álbuns que ele está. O Horror Show, por exemplo, é um álbum incrível. Talvez no top 10 álbuns que levaria pra uma ilha deserta. Michael Jackson, com certeza é profissional. Será que ele entra nos excelentes? Será que eu passo ele desses dois aqui, que são alguns dos meus favoritos? Eu vou colocar ele na frente porque ele é um dos caras que mais tinha comprometimento com a música, né? Tô tendendo a colocar ele aqui nos excelentes, acho que vai nos excelentes Michael Jackson. Ah, mas Michael Jackson é cantor de rock. Cara, ele tá aí, vamos deixar ele aí, vamos colocar ele, vamos incluí-lo. Mike Patton, do Faith No More, adoro Faith No More, as músicas são muito boas. Mr. Bungle também, esse cara é um compositor incrível, é um dos gênios da nova geração. Vou colocar ele entre os bons também. Talvez o Lane Staley ainda fica na frente dele. Ele tem uma capacidade vocal incrível, drives incríveis, mas também não vejo que é toda apresentação que ele chega nos agudos, então não sei se ele entra entre os profissionais. O Lane aqui é quase um profissional, só não entrou por falta de comprometimento, talvez. E o Mike Patton, por ele ser, eu vejo ele mais como um compositor, um artista do que um cantor. Acho que o grande ponto dele são realmente os drives vocais, o que ele faz com a voz nesse sentido. Então bora pro próximo, que é Ozzy Osbourne. O Ozzy, ele é um cantor profissional. Não sei se ele passa o M. Shadows aqui do ponto de vista vocal. É claro que as composições dele influenciaram também metade desse povo que tá aqui. E se não fosse por ele, pela voz dele, muitos aqui não seriam o que são. Mas pensando agora do ponto de vista vocal, acho que o M. Shadows ainda é superior. Vou colocar ele nessa lista, nessa parte da lista aqui. Mas fico tendencioso também a falar que ele é melhor que o Lane Staley. É que o Lane eu acho que é questão de talento, né? Ele tinha agudos legais e tal, mas não dá pra saber o que ele seria, né? O Ozzy tem uma resistência vocal muito grande, cantou até mais velho, sem
precisar baixar os tons também. Agora é polêmica. Robert Plant. Então, eu não acho que o Robert Plant entre nem nos profissionais, sabe por quê? Eu sempre me lembro de assistir as apresentações do Led Zeppelin e o Robert Plant não conseguia entregar aquilo que tinha no álbum. Quase nunca. Eu me lembro de poucas apresentações assim que ele realmente foi incrível, foi legal. Em músicas como Whole Lotta Love, eram músicas que realmente a voz dele era incrível, era pra voz dele aquilo, mas de toda forma, um cantor que trabalha com voz, ele precisa conseguir cantar aquilo que ele se propõe. Diferente de pessoas como nós do dia a dia que acabamos tendo que trabalhar com outras coisas e vai cantar à noite cansado. Não, o cara conseguia se dedicar integralmente à música, ele não precisava fazer outras coisas. Então eu acho que ele entregava muito pouco no ao vivo em comparação àquilo que ele tinha, né? Então, pouco comprometimento. Roger Daltrey, do The Who, cara, ele entra entre os profissionais também, até colocar ele na frente do Ozzy. Eu vi o The Who em 2017, eu acho, no Rock in Rio, e o cara ainda mandava muito, né? Mesmo depois de velho, incrível Roger Daltrey. Ron James Dio, ouvi pouco ele, mas já dá pra dizer que o cara tá aqui perto do Hans Kirsch, né? Se até não passar, não sei, acho que dá pra colocar ele na frente, né? O que ele entregava também era incrível, apesar de não ter assistido tanto ele, mas acho que é justo colocá-lo por aqui. Com uma das gravações de Drive mais incríveis de todos os tempos que eu já vi, em Toxicity, Serj Tankian, sua importância, né? Composições são tão importantes e o quanto eu gosto da voz desse cara. Acho que o timbre dele é único. O System of a Down tem uns dos sons mais únicos de todos os tempos. Então tá aí, Serj Tankian entre os profissionais. Só que, lembrando agora também, né? O que ele entregava no ao vivo também não era igual o de estúdio, então eu acho que eu vou deixar ele aqui atrás do Dio, mas é com certeza uma das minhas vozes favoritas do rock. Steve Perry, esse cara, durante o que ele se propôs, ele foi extremamente profissional, com uma técnica incrível, conseguia atingir agudos, acho que ele fica entre os maiores profissionais aqui. É legal pesquisar a história dele, depois de um tempo ele teve uma parada na música, foi estudar medicina, se não me engano passou por alguns problemas na vida, e isso dificultou um pouco que ele seguisse sua carreira, mas durante o período que ele cantou, com certeza aqui tá entre os mais profissionais. Steven Tyler tá entre os lendários, com certeza, é um dos que cantou por mais tempo, até hoje canta, né? No último show do Black Sabbath, ele tava lá cantando Whole Lotta Love. Eu acho até que ele quase entra em outro mundo aqui. Se é que existe talento, nós podemos falar que o talento vem dessa questão de saúde vocal e de capacidade. Ou seja, o cara consegue cantar sem se machucar tanto, apesar dele ter passado por cirurgias, como vários outros aqui, né, tiveram que passar. Também não ouvi tanto o Aerosmith quanto eu gostaria. Ouvi 3 álbuns deles, mas não todas as músicas, assim, mais ou menos por aí. Mas gosto muito do Aerosmith, assisti eles também no Rock in Rio 2017, onde ele já não cantava o show inteiro na mesma tonalidade, a segunda voz fazia os agudos para ele, mas de toda forma eu vejo um comprometimento aqui nele. É difícil colocar ele na frente do Bruce Dickinson e do Freddie Mercury, no entanto. Um dos cantores que eu mais ouço hoje em dia é o Sting, ele é incrível. Acho que ele entra aqui entre os profissionais também. É difícil ver o Dio aqui, né? Mas é porque eu não ouço tanto, não ouvi tanto o Dio. Então vou colocar o Sting na frente dele até. Porque eu acho que dentro do que ele se propunha, ele conseguia fazer bastante coisa. Então vou pôr Serj Tankian na frente dele. Agora a última cantora, Tarja Turunen. Acho que eu só vi ela desafinar ao vivo uma vez. Pelo que eu me lembro, ela sempre conseguia manter uma técnica. As composições são incríveis, né? Então vou colocar ela aqui entre os profissionais também, na frente do Dio. E esta é a tier list que eu organizei. Talvez eu faça, então, um vídeo sobre os 10 melhores cantores de todos os tempos, incluindo também outros cantores, não só do rock. Mas eu queria fazer uma tier list do rock, porque é da onde eu comecei. Então, a partir do rock, eu vou para outros estilos também. E agora eu quero ouvir de vocês. Eu esqueci algum cantor? Teve algum aqui que estava errado? Deixa aqui nos comentários. Novamente, essa é a minha opinião. Mas é isso. Então, um abraço e até a próxima.